Está no ar o nosso o podcast das discussões sociais. No episódio de hoje, conversaremos sobre gestão do sofrimento psíquico, conceito e importância. Do que se trata a gestão do sofrimento psíquico? Quais as causas? Qual a influência das relações sociais no sofrimento psíquico? Qual a melhor forma de lidarmos com ele? Para isso, recebemos hoje Luiz Fernando, que é psicólogo, farmacêutico e professor universitário com mestrado em psicologia pela USP, Universidade de São Paulo. Ele trabalha como psicoterapeuta e docente e tem vasta experiência em saúde coletiva, saúde da família e psicologia social comunitária. Esse é o Nós Pode, e a partir de agora nós vamos trazer para você essa discussão. Seja bem-vindo, Luiz Fernando, é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui para conversar sobre um tema que é do meu interesse e é do interesse da população de um modo geral, refletindo sobre esse assunto. Eu é que agradeço. Confesso que quando eu vi gestão de sofrimento psíquico, eu fiquei muito interessado em tratar disso, porque eu acredito que a questão de saúde mental ela faz parte de um todo que nem sempre é levado em consideração quando a gente trata de saúde. Principalmente quando a gente trata de saúde preventiva. A gente está mais acostumado a tratar da saúde corretiva do que da saúde preventiva. Então, fiquei meio que encantado pela discussão e vi também a importância e a seriedade de como a gente precisa ver essa temática. Então, para que nosso ouvinte e as pessoas que nos seguem possam ter uma noção do que se trata a gestão do sofrimento psíquico. A primeira coisa que é importante dizer é estabelecer uma diferença entre a visão que normalmente circula do profissional de psicologia, Alexandre, e dos saberes do campo psicológico. Qual é a visão que circula? A visão geral é o profissional de psicologia e a psicologia atuam somente na dimensão individual. Então, o que se tem, vou usar aqui um conceito de ciências humanas, é uma representação social, uma visão geral do que é este profissional, do que é este saber. É aquele que trata do sofrimento psíquico numa clínica, ou num consultório particular, ou num hospital. Daí, o foco é somente o indivíduo. Essa representação social, essa visão que circula, não corresponde à realidade. Porque nós temos na psicologia esse aspecto, que é tratar do individual, mas nós temos a psicologia social, a psicologia comunitária, e até, Alexandre, uma área que pouca gente conhece, até mesmo os profissionais da área, a psicologia política. Portanto, é necessário mostrar que a psicologia abrange outras esferas e ela não se detém somente na avaliação da vida psíquica individual. Ela pensa sobre a vida psíquica e as formas de relacionamento que afetam a articulação coletiva. É por aí que a gente entra e a gente pensa sobre o sofrimento psíquico e a gestão do sofrimento psíquico como algo que tem a ver com as circunstâncias sociais, culturais, históricas e econômicas que, em grande medida, são determinantes da vida psíquica que a gente experimenta. Isso já me deixou assim curioso, porque é importante o que você traz, porque de cara você já me diz que a forma que a gente encara o sujeito é uma forma holística, ou seja, você não vê o sujeito apenas por um olhar. Então, esse sujeito ele é intelectual, ele é emocional, ele é afetivo, mas ele é social, ele é político, ele é cultural, e ele é também psicológico, mas ele traz todo esse compêndio de coisas para poder a gente produzir alguma ideia discursiva sobre essa temática da gestão do sofrimento. É isso? É exatamente isso. Infelizmente, o Brasil tem um grande problema, que é um problema de formação histórica, que o brasileiro ele acabou se afastando do diálogo com as humanidades. Isso não é gratuito, não é apenas uma dificuldade para que o nível de escolaridade do brasileiro possa se elevar. Existe um projeto das elites do Brasil, você que estuda sobre o tema, a gente tem um sociólogo hoje que tem difundido de uma maneira muito significativa, com grande capilaridade, o trabalho dele, que é o Gessé Souza, e o próprio título do livro dele já é autoexplicativo, uma elite do atraso, que faz com que o brasileiro ele encare a filosofia e as ciências humanas, as humanidades, como algo hostil, como algo que diz respeito a um determinado espectro político partidário. Filosofia e ciências humanas são comunismo. E filosofia e ciências humanas são filosofia e ciências humanas. Então, essa falta de apropriação das humanidades, que é um problema
histórico, sócio-histórico que o brasileiro experimenta, faz com que ele não consiga se enxergar como uma unidade que está em relação com outras unidades em uma grande articulação coletiva. E aí o que é que nós temos? A ideia de que o indivíduo tem que resolver os problemas dele, os problemas individuais e de maneira individual. E aí ele rechaça qualquer possibilidade de discutir sobre os problemas coletivos e a forma coletiva de resolver esses mesmos problemas. É uma dificuldade de formação histórica pelo afastamento, a rejeição que se torna naturalizada em relação à filosofia e às ciências humanas. É interessante isso porque o que você fala é que há um processo de marginalização das pautas sociais. Absolutamente. Aliás, dos saberes que dizem respeito à dinâmica social e, consequentemente, de qualquer pauta e qualquer mobilização que se refira à articulação coletiva. É importante a gente falar disso porque a gente fala da gestão da questão psíquica, mas assim não desvincula ela do humano. Não é? Porque quando às vezes a gente trata como se nós fôssemos seres Lego. A gente vai se colocando de pontinhos, uma parte é a psicológica, a outra é a afetiva, a outra é emocional, como se isso não fosse parte do mesmo todo. E a ciência, e a parte histórica que você fala, a parte científica e a parte política faz parte desse compêndio chamado ser humano. Eu acho que vejo com bons olhos essa discussão, porque ela desmarginaliza a questão da política e ela nos torna verdadeiramente humanos no sentido mais puro da palavra, no sentido mais amplo da palavra, que é nessa coisa, eu estou usando a palavra holística, porque não me veio outra, mas posso chamar de sujeito integral, né? Nessa integralidade daquilo que forma o sujeito. Gente, eu queria dizer para vocês que nós estamos no Instagram, né? @nospod.podcast. Vai lá, se inscreve no nosso canal, nos segue, compartilha nosso conteúdo, né? E também se inscreve no nosso canal do YouTube, né? E siga a gente no Spotify. Nossos episódios inéditos, eles são colocados no ar toda quinta-feira, às 20 horas, tanto no Spotify como no YouTube. Então, vai lá, se inscreve, aperta o sininho, né, compartilhe o nosso conteúdo, faz com que outras pessoas possam conhecer o que a gente está discutindo aqui pela relevância social dos debates que o o podcast das questões sociais tem apresentado. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Lopes, meu querido amigo Luiz Fernando Lopes, psicólogo, e estamos falando sobre gestão do sofrimento psíquico, conceito e importância. E voltando para ele, antes da gente fazer a segunda pergunta, eu queria tratar disso porque realmente é algo que me deixa, como pesquisador da área de humanas, como pedagogo, é algo que me deixa muito feliz poder tratar de um diálogo, de um debate, de um bate-papo como esse, sem querer estabelecer verdades absolutas, muito pelo contrário, mas querer mesmo partilhar e aprender, porque você, de pronto, né, na apresentação, já traz uma perspectiva de além de humana. Eu acho que esse momento é um momento que nós tratarmos das questões de humanidade. É um momento onde existe um conflito muito sério acontecendo, existem vários conflitos no mundo, mas você lutar com quem está com fuzil, com pedras, é desumano você produzir esse tipo de embate. E a gente vê que a polaridade política, ela trouxe também, ela fez as pessoas que nunca leram geopolítica ou que nunca entenderam de geopolítica se formar em pessoas que de uma hora para outra passaram a ter todo conhecimento do conflito, do conflito nos países do Oriente, né, e com a imposição de pensamentos imperialistas voltados para o capitalismo, para o neoliberalismo, e tratar disso como se estivesse acontecendo, fosse uma coisa simples, como se fosse banal. Então, é importante essa discussão nesse sentido. Então, qual seria, antes da gente passar para a segunda, a importância da gestão do sofrimento psíquico, por exemplo, depois de uma pandemia, como foi a pandemia que nós vivemos da Covid-19, quando as pessoas não tiveram período de luto, muitas pessoas não puderam enterrar seus entes queridos, que é tem uma representatividade muito forte da profissão do luto e de como a pessoa vai encarar aquela perda. Então, qual a importância dessa gestão para conflitos como está acontecendo na Palestina, né, para a saída da Covid, 700 mil pessoas mortas, para a violência, sabe? Qual a importância disso? Antes da gente fazer a segunda pergunta, eu queria me situar nessa resposta.
Primeiro, quero retomar aquela análise que eu fiz inicialmente, mostrando que esta representação social, Alexandre, da psicologia e do psicólogo como alguém que cuida apenas do sofrimento individual através de intervenções individuais, ela precisa ser reconsiderada e precisa ser modificada, porque quando você fala sobre as guerras, e você fala sobre a exploração econômico, empresarial e política de conflitos armados, como está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo na faixa de Gaza, aí esses saberes psi, eles podem não apenas dialogar sobre o cuidado em saúde mental que deve ser ofertado para as pessoas que são vítimas dessa circunstância, mas também refletir, para me utilizar de uma expressão do filósofo Erich Fromm, sobre a anatomia da destrutividade humana. Se nós fizermos uma reflexão a esse respeito, aí nós estaremos também abordando algo que tem uma abrangência maior do que apenas de maneira reflexiva, responsiva, apresentarmos uma resposta para cuidar de quem está sofrendo numa circunstância tão dolorosa como essa, as pessoas, né, sofrendo situação de migração forçada, né, de violência brutal, de morte brutal, que realmente é necessário que se cuide. E aí eu quero estabelecer uma diferença conceitual. Quando a gente fala sobre gestão do sofrimento psíquico, nós estamos falando de algo deletério, de algo que é produzido e colocado em prática para manipular as massas, no sentido de fazer com que uma determinada ideia, um determinado ideário, seja absorvido e reproduzido pela população em benefício de quem cria esse ideário. Eu estou falando do ideário neoliberal. Então, a gestão do sofrimento psíquico significa a arquitetura e a colocação em prática de uma ideia de mundo, de uma ideia de sociedade, de uma ideia de vida cotidiana que nos é imposta de maneira muito persuasiva. Nós absorvemos isso, a população absorve e reproduz o ideário neoliberal, que vai fazer mal para a população como um todo e vai fazer muito bem para aqueles que são os artífices, os arquitetos dessa ideia neoliberal. Então, a gestão do sofrimento psíquico é algo prejudicial, deletério, violento. É algo que vai na correnteza da dominação, que é diferente do cuidado em saúde mental, cuidado oferecido em relação a pessoas que experimentam sofrimento psíquico. Esse cuidado realmente tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado. A gente pensa não apenas na questão da Ucrânia, na questão da faixa de Gaza. Aqui, lá o derramamento de resíduos de barragem, lá em Mariana e Brumadinho, como aquelas pessoas sofreram e estão sofrendo até hoje, precisando realmente de apoio do ponto de vista clínico e do ponto de vista social. Então, é algo muito qualificado, muito específico, que passa por muitas vertentes diferentes, como, por exemplo, a questão do trabalho e renda. Trabalho e renda são saúde mental. Quem trabalha com saúde mental, você fez uma entrevista aqui muito boa a respeito de saúde mental, com Verusca Tavares, né? Quem trabalha com saúde mental sabe a importância de oferecer para a pessoa uma qualificação, uma requalificação profissional e oportunidades profissionais para que o indivíduo possa, através do seu autossustento material, inclusive ter uma resposta melhor ao tratamento que lhe é oferecido pelas instâncias adequadas. Então, a pessoa responde melhor ao tratamento de saúde mental, ao cuidado que os profissionais oferecem, quando ela consegue trabalhar, quando ela consegue exercer sua cidadania e a sua dignidade. Então, é um arco muito amplo de possibilidades para trabalhar com cuidado em saúde mental para pessoas que experimentam sofrimento psíquico em circunstâncias assim tão dolorosas, tão intensas, que atingem uma população muito grande. Eu acho importante porque, veja, o que você fala, dá para a gente falar, por exemplo, da necropolítica junto com o neoliberalismo, o capitalismo, como sendo essa gestão de sofrimento no sentido de criar corpos dóceis e corpos manipuláveis, não é? Porque assim o desemprego ele precisa sempre ser maior do que as oportunidades de emprego para você manipular o mercado e ter uma mão de obra barata. E você, quando traz essa reflexão do mundo político e desmistifica também a política apenas como uma coisa partidária, né? Porque a gente fala de política social, como a gente está falando aqui agora, e da importância que a gente tem de se compreender dentro desse universo político-social. Qual a nossa relevância dentro da produção das discussões, né? As discussões que nos cabem, porque quando a gente fala, por exemplo, da pirâmide de Maslow, você estava falando, me veio lá na mente, aquilo que está na base da pirâmide são as necessidades que são primasiais.
não é? Então, beber, comer, dormir. Elas são básicas. Quando você não tem nem isso, como é que a gente vai falar de saúde mental? Né? Freire fala, para a gente passar para a próxima pergunta, ele fala da necessidade da educação libertária para a produção da liberdade. Então, primeiro eu preciso me tornar libertário da fome para poder exercer a liberdade. Ninguém exerce liberdade com fome, que é mais ou menos o que você está falando aqui. Então, quais as causas mais comuns do sofrimento psíquico? E aí nós entramos nesse debate a respeito de origens, de fatores que são predisponentes, preponderantes. E nesse debate, Alexandre, a gente precisa se descolar de uma visão individualizada e uma visão constitucional. A constituição física, biológica, genética, neurológica, como o único aspecto que deve ser observado para compreendermos a origem do sofrimento psíquico. Isso não é gratuito, Alexandre. Quando a gente tem uma parte da comunidade científica que diz transtorno mental, sofrimento psíquico é uma disfunção neuroquímica. Os neurônios não estão funcionando adequadamente, há uma dissolução do equilíbrio na produção de neurotransmissores, as sinapses neuronais não estão funcionando, e só, é isso. Não é gratuito. Isso está a serviço de um grupo dominante de pessoas, de instituições que não querem que nós vejamos a dimensão sociocultural, histórica, econômica, política do sofrimento. Outro dia eu vi um linguista fazendo uma crítica a Marx, não que ele não fosse uma pessoa com uma visão de esquerda, que trabalhasse com causas populares, mas ele resolveu pensar aquele aspecto a que se refere Karl Marx sobre o fato de que a infraestrutura determina a superestrutura, ou seja, estrutura econômica, estrutura material vai determinar a estrutura simbólica, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, os afetos que nos atravessam. E o linguista fez uma crítica que eu achei bastante pertinente. Ele dizia, no mundo de hoje, pode ser um caminho inverso. A superestrutura pode desencadear a reorganização da infraestrutura, ou seja, através, por exemplo, da vida virtual, a gente pode mexer na dinâmica simbólica. Através da manipulação da linguagem, nós conquistamos mentes e corações. E isso faz com que as pessoas sejam direcionadas para tomar decisões políticas, alterando a realidade material da população. Então, veja a importância de um programa como esse, do Nós Pode, para discutir nesse aspecto das ideias, do pensamento, para que nós possamos formatar nossas próprias soluções, nossa reflexão pessoal, para deixarmos de ser, como dizia um grande psicólogo brasileiro, né? Deixarmos de ser homens de rebanho, seres de rebanho, repetindo Nietzsche. Né? E quando a gente deixa de ser seres de rebanho, construindo nossa própria reflexão crítica a respeito da realidade, então, nessa dinâmica da linguagem, nessa dinâmica superestrutural, a gente consegue se arregimentar, se organizar para mudar a realidade material. Então, o sofrimento psíquico não é apenas fruto de uma dinâmica constitucional, cerebral, biológica. Interessa a muitos grupos que isso prevaleça como representação social do transtorno psíquico. A empresa farmacêutica, eu, psicólogo, sou farmacêutico, eu entendo muito bem o interesse das empresas farmacêuticas. Então, o sofrimento psíquico tem origem na fome, tem origem no desemprego, tem origem na violência, tem origem no racismo estrutural. Silvio de Almeida fala, quando eu comento sobre racismo estrutural, eu estou dizendo que o ordenamento jurídico brasileiro é atravessado pelo racismo, que a organização urbana é atravessada pelo racismo, que as leis que regem as relações empresariais e as relações patrão-empregado são atravessadas pelo racismo, que a divisão internacional do trabalho é atravessada pelo racismo. Tudo isso produz sofrimento psíquico. E há muitas instituições e pessoas interessadas em varrer essa realidade para debaixo do tapete. Eu considero tão importante que é muito bom você ouvir isso, porque assim, eu falo muito da questão da vivência da realidade social concreta. E aí você, como psicólogo, né, não é minha praia, né, eu sou de pedagogia, mas eu penso que se nós estivermos o tempo inteiro despertos para essa realidade social concreta, né, coletiva, a gente não dá conta da vivência individual. Porque ela sempre ultraja o nosso limite de intimidade. Então, quando a gente pensa na violência da faixa de Gaza, na violência da Ucrânia,
mas principalmente hoje, na violência da faixa de Gaza. E a gente não consegue refletir também sobre a violência na periferia brasileira, sabe? Da quantidade de pessoas que morrem por bala perdida, né? Porque não existe bala perdida, mas pessoas que morrem dessa maneira. E a gente não se assusta, por exemplo, com a realidade distópica de pessoas que ficaram apontando o celular para o céu esperando falar com o ET, ou que ficaram marchando e orando para pneu pegando fogo. Isso é coisa que a gente pensa que a gente vai ler em George Orwell, né? Vai ler em Revolução dos Bichos, em 1984, vai ler em Hobbes, no livro Fahrenheit, vai ler no Regime, assim, ou seja, é uma coisa distópica, mas que hoje faz parte da realidade. E você viu aquilo de verdade, você vê pessoas ignorando a vacina, por exemplo. E você vive num país que morreram 700 mil pessoas porque não tinha vacina. As pessoas deixaram de morrer porque foram vacinadas e você não consegue associar esse deixar de morrer à ação da vacina. Aí eu penso, antes da gente passar para a próxima pergunta, mas acho importante você falar sobre isso, como seria, né, a vivência dessa realidade social concreta com com todos esses embrólios que você falou alguns e trouxe outros, não é? Como seria a nossa relação com essa realidade social concreta e como é que a gente pode gerir essa saúde mental, entendendo, sem relatividade, essa realidade social e política. Estou me lembrando aqui de Eduardo Moreira, aquele economista muito famoso, né, que deixa todo um apego a um pensamento de elite para pensar coletivamente, para pensar no Brasil como um Brasil que pertença a todos, e não somente a alguns. Por esses dias, faleceu Abílio Diniz, um empresário muito conhecido, e ele, no dia seguinte, no dia em que houve o falecimento, e houve a notícia no ICL, né, o ICL Notícias, que é o programa do Instituto Conhecimento Liberta, que ele tem, ele não estava presente no dia que a notícia foi veiculada, mas no dia seguinte ele estava presente e ele fez um comentário muito interessante que gerou um corte que está circulando aí na internet. Ele disse, olha, se eu estivesse aqui ontem, eu diria o seguinte, eu começaria comentando, né, lamentando a morte de alguém que foi tão importante para a sua família, para a sua comunidade, alguém que merece todo o respeito da população brasileira, e as pessoas iriam pensar que se tratava do Abílio Diniz. E imediatamente eu ia citar o nome de uma pessoa anônima de uma periferia do Brasil. Por que é que eu faria isso? Para gerar um choque na mentalidade das pessoas. Porque nós nos sensibilizamos apenas com pessoas famosas quando falecem e não nos sensibilizamos com o trabalhador anônimo que está na periferia sendo violentado todos os dias por braços do Estado, inclusive, e pela iniciativa privada, por um determinado espectro da iniciativa privada, dos interesses privados, que querem, de fato, promover uma opressão que vai interessar um acúmulo de riqueza. Então, nós precisamos ter mais sensibilidade para a nossa realidade concreta. Me lembra Gilberto Gil e Caetano Veloso, num álbum chamado Tropicália 2, da década de 90, com a música Haiti, quando lá para as tantas tem aquela frase que ele diz, o Haiti é aqui. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para degustar a nossa realidade, degustar a nossa leitura da realidade. A leitura brasileira, a leitura latino-americana, a leitura africana. É quando tem razão, e aqui não é propaganda política, não é disso que se trata, mas acho que esse pensamento é interessante. Mas também posso assumir, se eu quiser, qualquer tipo de posicionamento político partidário. Mas o que eu quero dizer é que quando o presidente Lula diz assim, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é um mundo multipolar. Não há possibilidade de um mundo mais fraterno, Alexandre, se ele não for multipolar, plural, multicultural, multirracial, interracial. Então tem que haver uma polifonia de vozes para fazer com que o mundo seja diferente. Daí essa polifonia de vozes não vai se instaurar se nós não tivermos a sensibilidade para olhar do nosso lado e ver a nossa realidade concreta. Eu tive a grande felicidade de trabalhar, morei 15 anos em São Paulo, onde fiz o mestrado, na Universidade de São Paulo, trabalhando com psicologia escolar e do desenvolvimento humano, somos colegas de algum modo, e eu trabalhei fazendo uma articulação entre saúde pública, o tema da medicalização e o tema da educação. Então, trabalhando lá como profissional da saúde, da família e comunidade, onde eu trabalhei, eu via sempre o sofrimento mais brutal na periferia de São Paulo. Quando eu me lembro que vi uma criança
de 1 ano e pouco, sentada na lama, uma criança negra, na periferia, na zona sul de São Paulo, com moscas que ficavam presas na cabeça da criança, de tão suja que a cabeça da criança estava, a mosca pousava e não conseguia sair dali. Então, esse tipo de realidade que o padre, né, Júlio Lancelotti diz assim, sabe qual é a minha expectativa? É perder. E a minha expectativa é perder porque eu quero estar do lado dos que perdem. Eu me sentiria muito mal se nesse mundo brutal, atravessado por esse ideário capitalista neoliberal de dominação e de opressão, eu estivesse do lado daqueles que ganham, que vencem. Então, se nós tivermos mais sensibilidade para olhar, eu me lembro de um amigo do campo da espiritualidade, Cláudio Braque, que dizia assim, uma frase que eu era adolescente e me marcou: o teu céu é a tua comunidade. Não adianta pensar no teu céu como algo distante. Pense no teu céu como algo que está próximo de ti, numa realidade na qual você pode fazer uma intervenção para melhorar. Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, nosso querido Darcy Ribeiro, ele tem uma frase, né? Ele diz assim: perdi praticamente todas as lutas que travei, mas odiaria estar no lugar de quem eu venci. E quando eu vejo o padre Júlio Lancelotti passar por tudo que ele passa, você trouxe a memória dele aqui, né, a ideia dele, por viver a realidade social concreta. Então, o cara tem uma visão de mundo que ele encara o mundo tal qual o mundo é. Então, ele vê, né, porque por onde o capitalismo passa, né, o liberalismo passa, os rastros vão ficando de morte. Bauman chama de lixo humano, Butler vai dizer que são corpos não choráveis. Foucault vai dizer que para que esses corpos se tornem dominados, eles precisam ser dóceis. E você está falando disso, você está falando do que fala Foucault, da produção de corpos dóceis, quando você falou aí em Fromm, né? Em Eric Fromm, quando ele fala também das questões de rebanho. E eu me pergunto, para a gente poder passar para os nossos comerciais um minuto, de como é importante a produção do senso crítico e a incentivação para a produção desse senso crítico. Como eles são importantes. Gente, o Ferremig, eu queria falar aqui da Ferremig, o o podcast das discussões sociais, né, tem a parceria da nossa querida Ferremig, Serviço e Equipamentos de Soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, no bairro da Iputinga, aqui em Recife. E o WhatsApp é 81 99976 1962. 81 99976 1962. Procura lá Simônica ou Ferreira e eles vão te atender muito bem. E também você que quiser ser parceiro do Nós Pode, é só nos procurar aí nas redes sociais e entrar em contato com a nossa produção e assessoria ou comigo e a gente vai conversar sobre isso. E Marta, designer gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, card, capa de livro. É só falar com Marta, né? As capas de livro que Marta produz. Aliás, todo o material que ela faz é de muita qualidade. O código diário é 85, né? Repetindo 85, porque ela mora lá em Fortaleza. 988437109. 85 988437109. E nós pode estar no Instagram. O nosso canal do Instagram é @nospod.podcast. Então também vai lá, te inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Spotify, segue a gente no Instagram, aperta o sininho para quando, né, aperta lá as recomendações para quando tiver vídeo novo, você receber a notificação. Os episódios novos está toda quinta-feira às 20 horas disponível para você. O podcast, o nosso podcast das discussões sociais, também tem a assessoria, né, e a produção do nosso querido Ian Luca. E voltando para a nossa discussão de hoje, né, nós falamos sobre a questão, nosso tema que é gestão do sofrimento psíquico, conceito importante, estamos aqui tratando com Luiz Fernando Lopes, nosso querido amigo. E nós vamos voltar aqui para a nossa terceira questão, para a gente poder voltar ao nosso bate-papo. Existe alguma influência das questões? A gente meio que já mergulhou, né? Introduziu essa... Mas a gente vai falar disso especificamente, né? Existe alguma influência das questões sociais na produção do sofrimento psíquico? Eu pensei, quando a gente constituiu essa pauta, primeiro você já começou trazendo essa percepção do coletivo.
Eu acho muito importante porque, para quem não entende de psicologia, feito não é minha praia, a gente sempre parte do pressuposto do eu, do ontológico, do individual. E você apresenta uma visão da gestão do sofrimento psíquico, da necessidade de nós também vislumbrar uma possibilidade do coletivo também na visão da saúde mental. Então, é importante a gente saber qual a influência das questões sociais na produção do sofrimento psíquico. Eu falei sobre a minha experiência na saúde da família e comunidade. Então, eu trabalhando lá com outros profissionais, cada qual com a sua, pertencendo a uma categoria profissional diferente, eu deparei com situações de sofrimento que diziam respeito, por exemplo, à coleta de lixo, que diziam respeito, por exemplo, à maneira como as enxurradas faziam com que a casa das pessoas, a residência das pessoas se destruísse, né, fosse esfacelada, né, por causa de promessas feitas pelo poder público que nunca se concretizavam. Então, como é que você trabalha alguém que sofreu porque perdeu uma casa, perdeu uma residência, se não há um suporte de profissionais que trabalham mais especificamente com essa questão material, como, por exemplo, os excelentes profissionais do campo do serviço social, para que esse indivíduo consiga recompor a sua realidade material? Como é que as crianças que são sintomáticas respiratórias, que estão ali com problema respiratório porque a coleta de lixo não está sendo feita, vão melhorar? E aquilo está trazendo muito sofrimento para os pais, porque os pais se sentem impotentes por não poder solucionar definitivamente algo que tem a ver com a organização urbana daquela comunidade pobre, daquela periferia. E muitos outros tipos de sofrimento. O desemprego, por exemplo, aumentando a incidência de violência nas comunidades. Como é que você resolve isso se não há um trabalho da prefeitura para criar empregos numa determinada região e fazer com que seja desnecessário o deslocamento quilométrico da população de uma região periférica para uma região central para poder trabalhar? Se você não tem todo um planejamento de oferta de trabalho, emprego e renda naquela localidade, as pessoas vão ficar realmente sem condição de sobrevivência e o sofrimento psíquico vai bater a porta dessas pessoas. Daí, vou usar uma expressão bem popular, Alexandre, é enxugar gelo, um cuidado em saúde mental que não está atrelado a toda uma proposta política feita para melhorar a vida da população de maneira sistêmica, de maneira orgânica e de maneira sustentável. É isso que a gente precisa pontuar. Em suma, o que eu estou lendo aqui na tua resposta é que a produção de política de distribuição de renda e a busca pela igualdade social também são políticas de saúde mental. Sem a menor sombra de Porque dúvida. quando a gente fala, por exemplo, eu já falei disso aqui em outros momentos, mas quando a gente fala de seguro de saúde, política de segurança pública, nós somos refém de uma ideia armamentista que a política de segurança pública é produzir presídios, comprar mais armamentos, comprar viatura e aparelhar com mais armas a polícia. Nós não conseguimos enxergar a educação como política pública de segurança pública, por exemplo. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala dos países mais desiguais do planeta. Então, é muito complexo você falar da produção de saúde mental para quem passa fome, para quem não tem básico. Então, a gente não consegue nem falar de existência quando a gente está discutindo sobre a existência. As pessoas sobreexistem e a gente não consegue produzir uma discussão que seja sobre existir de verdade. Existir de verdade seria ela ter direito de pensar na melhoria da qualidade de vida, porque o básico ela consegue ter. Seria ter um salário digno, né, que desse para ela poder fazer a feira, sem se preocupar de faltar o leite, sabe? De ter a educação dos filhos garantida. Então, nessa questão, eu percebo que está muito envolvido com a questão das políticas públicas, da distribuição de renda e da diminuição da desigualdade social. Faz sentido isso que eu te falei? Faz todo sentido. E eu estou me lembrando aqui da maneira como a classe média brasileira é manipulada pela classe mais abastada para odiar o pobre. É tão interessante a gente ver uma pessoa com um nível superior, com doutorado, como eu vi, às centenas, nesses últimos anos de crise política no Brasil, 2015, 16, 17, 18, dizer, mas eu discordo que se tire dinheiro da nossa classe média para entregar dinheiro à classe pobre. Nós estamos sendo sugados para alimentar essas pessoas. É tão curioso. A falta de conhecimento de história, sociologia, ciências humanas, pedagogia, ciência política. Porque essa classe média, ela está pagando imposto e pagando mais para aliviar quem está em cima.
Eles não estão sustentando quem está embaixo, estão sustentando quem está em cima. E a ignorância é tão profunda, gente com doutorado, que não percebe isso. Então, daí quando as pessoas dizem, mas por que um programa de transferência de renda, como, por exemplo, um Bolsa Família? E eu pergunto, mas não tem o Bolsa Empresário? Por que não pode ter o Bolsa Família? Não tem Bolsa Empresário para gerar bem-estar para as grandes empresas? Alguém diz, mas o que é que você está falando? Eu disse, de inúmeros mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo de refinanciamento, o REFIS. O indivíduo deve lá 5 milhões, 50 milhões, de crédito que é agrária. dividido em 24 vezes, ele paga a primeira, a segunda, a oitava, dá o calote, espera o refis do ano seguinte, refaz a dívida, divide em mais 24 vezes, paga a primeira, a segunda, a quinta, dá o calote novamente. Ele dá o calote 5 anos consecutivos. No final, ele paga 0,5% da dívida geral. Como é que se chama isso? Bolsa Empresário. Então, se tem o Bolsa Empresário para fazer transferência de renda para as grandes empresas, por que não pode fazer transferência de renda para a classe trabalhadora e a classe pobre? Então, e aí eu me lembro disso que você está falando sobre a importância da educação. Eu trabalhei com um tema que é uma interface entre educação e saúde, como falei no meu mestrado. E eu vejo essa falsa ideia que circula no imaginário popular de que o profissional de saúde é o protagonista e o profissional de educação é o coadjuvante. Tem que ser o contrário. A educação tem que ser protagonista e o profissional de saúde tem que ser coadjuvante. Porque, como disse Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas transformam o mundo. A educação coletiva, individual, é um fator preventivo para a saúde mental. O indivíduo que tem consciência crítica, capacidade de autoeducação, de construir sua própria realidade e não ser simplesmente escravo da maneira como a arquitetura da produção de subjetividade acontece, o indivíduo conseguir tomar as rédeas disso, se articulando consigo mesmo e se articulando coletivamente, através de uma educação bem feita, isso vai fazer com que ele tenha muito menos dificuldade em lidar com os enfrentamentos do mundo. Ele tem mais capacidade autoprotetora e assim ele terá uma preservação maior da sua saúde psíquica. Então a educação tem que ser protagonista no processo de transformação individual, de transformação social e de aquisição de mais qualidade de vida através de uma boa vida psíquica. Vou botar uma pimentinha nessa discussão, que é a questão que a gente não pode deixar de fora da produção desses saberes que a gente está discutindo aqui, da relevância da educação, que é a influência cada dia mais forte do fundamentalismo religioso na pauta, na discussão das pautas políticas. Porque é importante discutir sobre isso, porque as pautas de religião, aquelas que a gente chama das pautas morais, né, as pautas dos hábitos e dos costumes, ela ganha eleição. Ela tem muitas vezes o objetivo de produzir bem-estar e conforto, mas tem uma parte significativa delas que traz mal-estar para determinadas camadas, né? E traz adoecimento mental para determinadas camadas que são violentadas pela própria fé, porque elas são colocadas como segunda categoria ou como subcategorias de humanos, porque fazem parte de determinados nichos. Aí a gente vai encontrar as pessoas LGBTs e por aí vai. Há uma relevância a ponto da gente poder fazer também uma transversalização daquilo que está sendo discutido aqui, da influência da religião nesse processo de produção de rebanho e, consequentemente, da dispersão da necessidade de discutir a realidade social concreta? Sim, eu vejo o problema do fundamentalismo religioso como um problema muito grave. Se a gente for pensar na psicologia da personalidade, se quiser ir para essa dimensão individual, uma postura de rigidez de personalidade, uma falta de flexibilidade de personalidade, faz com que as pessoas estejam inclinadas a uma interpretação fundamentalista da sua tradição religiosa, da sua tradição espiritual. Mas também a falta de consciência crítica provocada por uma educação deficitária. A falta de consciência crítica para se pensar que para ser feliz, a gente precisa ser feliz não apenas na nossa dimensão individual, mas também na dimensão coletiva. A felicidade social, o amor social, não apenas o amor nesse âmbito individual, que é um problema provocado por esse ideário neoliberal. Então, eu penso que o fundamentalismo, de fato, ele é deletério, mas ele continua sendo, Alexandre, uma linha auxiliar do interesse dos poderosos. Né? E os poderosos do campo da política, e principalmente os poderosos do campo do dinheiro, são eles que mandam. O Gessé Souza e outros sociólogos mostram isso muito bem. Eu digo Gessé Souza e sugiro a leitura,
fica mais fácil porque é um livro que tem ganhado, uma obra que tem ganhado muita capilaridade, e uma obra muito clara, e pode ser lida por pessoas que não são iniciadas no campo das ciências sociais, né? Então, quem é que manda na sociedade? Via de regra, é o dinheiro, é o poder econômico. Isso é invisibilizado pela imprensa, pelo poder ideológico, que é o poder econômico que dita a regra e sequestra o poder político. Não é o contrário. Então, daí, o fundamentalismo, de fato, é algo que pode ser diluído através de educação, de reflexão crítica, mas continua sendo uma linha auxiliar do neoliberalismo, que é um tema que a gente precisa explorar um pouco para a gente entender do que se trata esse fantasma que atravessa nossas vidas e formata nosso cotidiano, determinando o sofrimento psíquico. Né? Porque eu estava aqui pensando que saiu no último censo que a quantidade de igrejas no Brasil supera a quantidade de escolas e hospitais juntos. E isso é uma coisa... Alexandre, você é contra a religião? Não sou contra a religião nenhuma. Inclusive, a vivência do sagrado faz parte da humanidade e das humanidades, né? Mas, assim, quando a minha vivência de religião ela tem como objetivo invisibilizar o outro, ou invisibilizar aquilo que o outro pensa, ou tornar o outro inoperante numa ascensão social, ou, sabe? Isso são coisas que a gente precisa questionar. Quando a gente quer criar regras e políticas a partir da religião que eu professo, isso não faz sentido no campo político, porque o Brasil é um Estado laico, o Brasil é um país laico, né? Desde 88 que não tem mais religião oficial. A nossa Constituição Cidadã ela faz isso, traz essa possibilidade da vivência. Por isso eu trouxe a pergunta. Mas, dando prosseguimento à nossa discussão, qual a melhor forma de a gente lidar com o sofrimento psíquico? Aproveita aqui o ensejo, né? Ele falou do bate-papo que a gente fez com a Verusca Tavares, uma psicóloga, e ela trouxe alguns canais de procura no campo do tratamento individual da saúde mental. Então, qual é a melhor forma da gente lidar com essa questão do sofrimento psíquico? Antes, só quero pegar um pequeno gancho ainda nessa questão do fundamentalismo, né? Eu sugiro a leitura de um texto do grande psicanalista, filósofo, teólogo aqui de Pernambuco, professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, Zeferino Rocha. Se colocar na internet Zeferino Rocha Fundamentalismo, você vai encontrar um artigo muito interessante em que ele faz uma análise sobre a vida psíquica das pessoas e essa inclinação para o fundamentalismo. E outra coisa que eu quero colocar sobre isso é que algumas pessoas, de fato, são fundamentalistas autênticos, Alexandre. Outros, isso é apenas uma estratégia de poder. Eles sequer têm o sentimento de espiritualidade, são materialistas. Né? Não que isso seja, em essência, ruim, mas eu digo que são pessoas que não têm nenhuma vinculação com o sagrado, com o transcendente, e se aproveitam da possibilidade de manipular mentes e corações fundamentalistas para poder lucrar em cima disso, extrair vantagem econômica. Então, isso é... E a estratégia dessas pessoas é produzir a invisibilização de qualquer outra forma de espiritualidade que não se conecte ao fundamentalismo. A gente vê isso, por exemplo, na negação da espiritualidade de Paulo Freire, que ele afirmou tantas vezes em entrevistas, mas eu sou uma pessoa que acredita em Jesus, eu sou uma pessoa que tem a sua dimensão espiritual. A negação da espiritualidade do padre Júlio Lancelotti, tem gente que diz que ele não é católico, porque é uma pessoa que defende os mais pobres entre os pobres, os desvalidos. A negação da espiritualidade do pastor Henrique. Algumas pessoas dizem que ele não é evangélico, ele não é porque ele é comunista. É tão interessante. Eu preciso negar que existem formas de espiritualidade que não estão associadas ao meu interesse fundamentalista e ao meu interesse de poder. Então, é uma perversidade que precisa ser compreendida e desmontada paulatinamente através da reflexão crítica. Então, é uma coisa para a gente pensar. Então, você está falando sobre a melhor forma de lidarmos com o sofrimento psíquico. Primeiro, a gente entender quais são os vários determinantes do sofrimento psíquico. Nós aqui tangenciamos alguns pontos, mostrando que o sofrimento psíquico ele não é apenas fruto da nossa realidade constitucional, genética, biológica, neurológica. Ele também é fruto da nossa biografia, não apenas fruto da nossa biologia. E quando eu falo biografia, eu estou falando do indivíduo lançado no mundo, como gostam os fenomenólogos, numa trama de significância. Então, toda a nossa realidade individual e coletiva concorre para determinar a maneira como a nossa vida psíquica se desenrola. E aí, o que é que nós precisamos fazer para lidar com
a nossa própria interioridade, a nossa vida psíquica, é tentando desenvolver ferramentas de enfrentamento para as dificuldades pessoais, familiares e coletivas. É entendendo que, diferentemente do que quer o neoliberalismo, o que é que ele deseja? Ele deseja a individualização da culpa. Se você é infeliz, se você sofre, a culpa é sua. Outro dia eu peguei aquelas livrarias de aeroporto e abri um livro daqueles que é só de coach e disso e daquilo, com receita de bolo para ser feliz e conquistar o seu primeiro milhão em 15 dias. O nome do livro era Autorresponsabilidade. O título já é indicativo da ideia de individualizar a culpa. O sofrimento é culpa exclusivamente sua. Então, quando nós temos a capacidade crítica de entender que a individualização da culpa é uma armadilha, entender, por exemplo, como diz o Vladimir Safatli, a crise. A crise é uma forma de governo, diz o Safatli. A gente pode explorar isso em outro momento. Porque você cria a crise constantemente, que nunca passa, para poder fazer com que a classe trabalhadora, com que o cidadão comum, né, que não é aquinhoado por grandes posses, com poder econômico ou político, aceite qualquer tipo de forma de vida. Aceite qualquer tipo de moradia, qualquer tipo de relações de trabalho, qualquer tipo de alimentação. Porque, afinal, em tempos de crise, é melhor segurar alguma coisa do que ficar no Deus dará. Então, a crise como forma de governo. Se a gente tem essa noção da individualização da culpa, da crise como forma de governo, dessa visão delirante do mérito, né? Superlativizar o mérito. O mérito é algo que você consegue somente pela sua estrada individual. Isso vai fazer com que nós respiremos um pouco mais e entendamos que existe algo que depende de nós e existe algo que está numa realidade social, histórica, política, que a gente não modifica sozinho. Porque a gente se movimenta em um oceano coletivo que precisa ser mobilizado a fim de que a gente possa fazer uma transformação que também seja no âmbito mais amplificado do que somente a nossa vida comezinha, cotidiana, nos nossos espaços que nós frequentamos. Então, essa noção mais ampliada, né, de que a vida e a felicidade não passam apenas pelo meu microcosmo individual, passam por algo muito maior, muito mais abrangente, nos ajuda a ter capacidade de enfrentamento para que nós não nos deixemos engolfar por um sofrimento tão avassalador, porque sofrimento todo mundo tem, mas não nos deixemos capturar por um sofrimento tão avassalador, tão paralisante, que prejudica a nossa felicidade. Ou, em contrapartida, também, nós vivamos num mundo que não tenhamos noção de que esse sofrimento também é real, né? Porque é tão interessante isso que a gente está falando, porque quando a gente fala, por exemplo, da produção de um mundo distópico e não ser distopia de determinadas realidades, em contrapartida, a gente acaba escamoteando as realidades sociais que adoecem. Então, a gente vive uma realidade paralela, a gente não passa por aquilo, é como se não fosse tocado por aquilo que significa estar vivo num mundo social tão complexo como é o século XXI, com todas essas crises que você trouxe, inclusive as crises políticas. Então, há um processo, eu acho que é importante a gente falar disso, a gente pode trazer você aqui em outro momento para a gente produzir uma discussão para falar exatamente da ação do neoliberalismo na produção desse adoecimento mental, porque eu acho que tem muita coisa para ser discutida ainda, para que a gente possa perceber essa realidade social concreta, passar por ela, vivê-la nessa busca que você falou aí. Você vai, como conseguir 1 milhão em 15 dias? Você vai lá, o próprio escritor ainda não conseguiu 1 milhão. É bem interessante isso. E essa onda de coach, que eu não tenho nada contra, mas assim, tem uma galera que vende coisas que são... Vende ilusões, irrealidades. São irreais. E tem um monte de gente que está lá... Estão vendendo terreno na lua, como se diz. Né? Mas tem uma parte, um grupo de pessoas que acredita naquilo, piamente, cegamente. Então, falta esse choquezinho de produção de senso crítico e produção de realidade social concreta. Você tocou numa coisa que é interessante. As pessoas sofrem sem saber que estão sofrendo. As pessoas são infelizes sem saberem que estão sendo infelizes. Como diz o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, que está muito lido por aí, ele fala as duas sociedades em que a gente vive. A sociedade do desempenho
Você tem que estar o tempo inteiro se superando os outros. E a sociedade da transparência se abra completamente para a vida virtual. Desde que todo mundo leia, seja devassado, que leia a sua intimidade, que as pessoas capitalizam a sua intimidade, sequestram a sua intimidade e ganham dinheiro em cima disso. Então, a transparência total é fruto da falta de confiança. Eu vou fazer uma entrevista de emprego e as pessoas me aprovam ou não, também em função das minhas redes sociais. Eu sou obrigado a dar o endereço das minhas redes sociais para analisar minha foto, minha luminosidade, isso ou aquilo. A sociedade da transparência total. Veja, é aquilo que você comentou. As pessoas estão sofrendo, está sendo imposto a essas pessoas um sofrimento enorme e elas não estão nem se dando conta disso. Gente, o podcast das discussões sociais tem um oferecimento de Ferremig, serviço de equipamentos, soldagem, fica na rua São Mateus, 645, Iputinga, Recife. O WhatsApp é 81 99976 1962. 81 99976 1962. E Mata Design Gráfico, identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, cards, capa de livro. O WhatsApp de Marta é 85 98843 7109. E se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, tanto no Spotify ou no YouTube, né, e desejar anunciar aqui com a gente, é só procurar a gente aí nas redes sociais e entrar em contato para que possa fazer isso. Nós estamos no Instagram, no @nospod.podcast, e também estamos no YouTube e no Spotify. Os nossos episódios inéditos são disponibilizados toda quinta-feira às 20 horas. E nós temos a assessoria, né, e a produção do nosso querido Ian Luca. Meu querido Luiz Fernando Lopes, nossa conversa em uma frase. Difícil sintetizar um assunto tão amplo, né? Mas talvez possamos dizer que o sofrimento psíquico é algo multideterminado, que para que nós possamos realizar um enfrentamento desse sofrimento, é preciso que tenhamos consciência crítica da nossa realidade subjetiva, tenhamos consciência crítica da realidade coletiva na qual todos nós estamos imersos, e tenhamos a capacidade de trabalhar esse potencial individual e coletivo para que haja uma transformação que nos conduza à felicidade, que nos conduza ao bem-estar, que nos conduza a um manejo existencial satisfatório, significativo. Daí a consciência crítica talvez seja a expressão central que a gente precisa ter para um despertamento, para uma compreensão mais abrangente daquilo que nos acontece na nossa vida psíquica, para o desenvolvimento de ferramentas para lidar com isso de maneira satisfatória e de maneira que nos traga bem-estar. Suas considerações finais, meu querido. Alexandre, meu amigo, eu agradeço a oportunidade de conversar. É um programa muito significativo, muito importante. Eu espero que as pessoas curtam, compartilhem, vejam os vídeos, comentem, peçam também para você, né? Deem sugestões, peçam temas para poder você produzir esse diálogo que é tão saudável. Acho que os temas que você está trazendo aqui, os convidados que você está trazendo, que eu tive a oportunidade de ver alguns, são importantes. Eu espero que você continue com essa abertura, com essa polifonia de voz, a expressão que eu usei aqui, que faz muito bem para que nós possamos exatamente desenvolver essa consciência crítica tão necessária para uma vida enriquecida, para uma vida, como diz o pessoal da esquizoanálise, da filosofia da diferença, entre os quais, né, estão o próprio Foucault, para uma vida que não esteja separada do que pode, para uma vida que esteja mais próxima da capacidade de visualizar aquilo que pode e fazer com que essa potência se transforme em ato. É isso que a gente deseja cada vez mais, que nós pode. Suas redes sociais, o pessoal vai querer aí tirar alguma dúvida, quiser te procurar, como é que... eu estou no Instagram, no Psi, né, PSI, de psicologia, Psi, está aí na tela, Luiz Fernando Lopes. Né, eu comecei com o Instagram, deu um pouco de tempinho, mas agora eu vou retomar para discutir um pouco sobre psicologia, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, né, sobre questões sociais também. Esse ano eu pretendo dar uma potencializada no meu Instagram, quem tiver interesse de ver lá as publicações ou entrar em contato comigo, eu sou psicoterapeuta, fique à vontade, conversar, dialogar, trocar
informação, referência bibliográfica, fique à vontade, estamos aí à disposição e vamos responder com muito carinho. Projetos futuros. Eu tenho alguns trabalhos que eu pretendo publicar no campo, né, da espiritualidade, do relacionamento amoroso e também da gestão do sofrimento psíquico, da saúde mental, dentro dessa visão, dessa esfera mais ampla que é associar a saúde mental às questões socioculturais, históricas, que eu pretendo também dar seguimento nesse campo. Eu queria agradecer a você por ter aceito o convite. Espero que vocês gostem dessa discussão. Compartilha, né? Manda para o pessoal ficar ciente, conhecer as discussões que nós estamos propondo aqui no Nós Pode. Quem ainda não foi inscrito, vai lá, colabora com a gente, se inscreve, aperta o sininho. Quem já é, gratidão por nos acompanhar. Tem uma gente aí que é fiel, que está sempre compartilhando, que está sempre trazendo feedback sobre o que está achando das discussões. Isso para a gente é importante, porque é caminhando que se faz o caminho. E esse foi o Nós Pode, e nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.